Então, hoje nós vamos continuar o estudo da semana passada, explicando que não é opcional. E se eu não estou enganado, eu tenho 7 pontos aqui, e os textos que mostram na frente dos pontos eu não projetei. Então, se você puder abrir sua Bíblia comigo, e nós vamos abrindo juntos. A promessa é que seja uma escola dominical que termine na hora. Esta é a promessa, essa é a expectativa. Então, o primeiro ponto, que a obediência é exigida por Deus, Deuteronômio 13, verso 4. Vamos abrir. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Um dia eu fui pregar na igreja, falei sobre Deuteronômio capítulo 20, e demorou um tempo para o pessoal achar Deuteronômio, viu? Pela velocidade que a igreja acha um texto bíblico, fala bastante. Deuteronômio 13, verso 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então, a obediência é exigida por Deus, e nesse caso a obediência simboliza essa separação. Você vê que o alvo da obediência, ela é só a Deus. Deus, ele é o alvo a ser obedecido. Eu tenho que obedecer o quê? Aquilo que vem de Deus. Então isso é uma separação. De novo, andareis após o Senhor, ou seja, isso significa, onde Deus for eu vou atrás. É para Deus que eu vou correr, é para Ele que eu vou correr. Adão, quando pecou, fez o quê? Correu do Senhor. Ele não correu para o Senhor, porque pecado, ele é a quebra da santidade. Adão ia encontrar com Deus todo dia no jardim. Quando ele pecou, Deus estava num lado e ele correu para o outro. Então é natural que quem não esteja no processo de santidade, de santificação, que não esteja em adoração ao Senhor, que não esteja, não é se separando, é que não esteja separado. A pessoa, ela é separada. Os meus hábitos e as minhas obras estão se separando, porque isso eu posso melhorar gradativamente. Mas eu me separar para Deus, isso é um ato. Nós vamos ver mais sobre isso no próximo estudo. Eu me separo imediatamente, eu sou de Deus. Agora, as coisas que eu faço, elas podem ser processuais, porque eu tenho que me acostumar com outro pensamento, me acostumar com outro estilo de vida. Eu tenho que adaptar agora a minha vida para aquilo que é agradável ao Senhor. E nem conhecimento de tudo que é desagradável eu tenho. Do que eu tenho eu já comecei a fazer, mas o meu coração já é separado. Eu já ando para o Senhor. Está vendo a diferença? Eu já não corro de Deus, eu ando na sua direção, para Deus. Então essa santidade, ela não é opcional, essa obediência. Eu corro para Deus, e a Ele eu temo. E que relação é essa de amor e ódio? Não é relação de amor e ódio. O temer ao Senhor é o temer qualquer coisa que me atrapalhe de continuar chegando perto, de continuar se achegando. Romanos 8 diz que eu não recebi um espírito de escravidão para viver de novo com medo. É no pecado que eu vivo com medo. É em pecado que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Porque Salmo diz que o justo, ele deita e logo pega no sono, porque o Senhor faz repousar tranquilamente. Agora o ímpio, a Bíblia fala que a vida dele é tribulação e angústia. Então o medo, eu tenho medo quando eu estou longe de Deus. Quando eu estou perto de Deus eu não tenho medo, mas eu tenho temor. Temor de quê? Temor daquilo que pode mudar essa relação. Eu tenho temor. O temor de fazer algo que me afaste do Senhor. O temor de não vigiar e acabar entrando em lugares onde o Senhor não me deu liberdade para fazê-lo. Então, eu ando para o Senhor com temores, mas não de Deus. São temores de me afastar de Deus. Nesse caso que você fala, ela está no sentido de... Fala aqui. Hein, pessoal, só levanta a mão para eu ver, para poder gravar para cima, senão fica sem a pergunta. Aí no Deuteronômio 13, 14, 13, 4, 13, 4. está dizendo, e a Ele temereis. Esse temereis aí, assim, a origem da palavra, ela
seria mais pro lado de você ter um medo ou um respeito? Não, é medo mesmo, é cagaço. É sério. Porque para nós, às vezes tem que ter lugar, né? Entender o Senhor como um respeito. Tem outra parte que, aí nesse caso, medo. Não, é o medo, mas eu não falei, não é da pessoa de Deus. O temor do Senhor, a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria. Porque a falta de temor nesse caso é um temor que é o seguinte, Anthony, ele é sempre levado para isso. Deus é Deus e eu sou eu. Isso é manter as coisas no seu lugar. Quando a primeira coisa que vai me levar para ser sábio, a primeira coisa que vai me levar para perto de Deus, a primeira coisa que vai me situar é Deus e eu sou eu. Então o temor do Senhor é esse, e a Ele temereis, porque Ele é Deus. Entendeu? Ele é altamente sobre, Ele não é igual a mim. Ele não é igual a mim, não deve ser, eu não espero por isso, e eu vou me restringir à minha ignorância quando eu estou falando da pessoa de Deus. Então esse é o temor, de mudar no meu coração qualquer distância dessa. As distâncias são extremas. O Senhor é perfeito e eterno e excelso em todos os seus atributos, e eu não, eu sou criatura. E o meu privilégio de ter sido criado e não ter sido fulminado enquanto eu desobedeci ao Ser Supremo, deve manter mais ainda, além do temor, logo em seguida a gratidão, misericórdia. O Senhor é muito misericordioso. Porque nós, Anthony, por muito menos, a gente fulminou já pessoas que nós nem tínhamos uma diferença de status tão grande, nós éramos iguais. E por muito menos a gente já cepou os outros na nossa mente, né? Imagina se o Senhor ele age conosco na sua fúria. Assim como nós já agimos na nossa fúria com outras situações. Porque a diferença de Deus para nós, ela é muito maior do que a diferença nossa para um cachorro. É muito maior. Nós para um cachorro temos coisas muito semelhantes, né? O cachorro até criado primeiro ele foi. A diferença entre nós e o Senhor então assim, se eu perco a paciência com um cachorro latindo e me dando uma mordida, você pode ter certeza que o meu pecado ofendeu muito mais a Deus. Muito mais. E esse temor é você voltar as coisas para o seu devido lugar, né? E assim, rapaz, isso não pode mudar, porque nessa posição eu não tenho medo de Deus. Não, aí que está, o medo nunca é de Deus. O temor é um medo extremo, é de mudar essa situação, de tirar essas coisas do seu lugar. O primeiro pecado foi por causa disso. Satanás quis ser igual a Deus. E quando a gente perde o temor e a gente acha que temos direitos de governar a nossa vida, direito temos porque Ele deu, mas não por ordem, não é santidade mais, sabe? Isso é a origem de todos os pecados, é viver independente de Deus, é a origem de todos os pecados. Marcelina, você perguntar. Isso você está falando dessa distância, né, que nós temos de Deus, associado ao amor e à intimidade que Ele, né, propõe a ter com a gente, é uma coisa que assim, me encanta muito. Mas esses dias eu estava ouvindo uma pregação onde o pregador disse que na evangelização Deus ele tem sido apresentado muito como aquele paizinho, aquele que ama, aquele que faz tudo por você, mas as pessoas não têm apresentado esse Deus que é um Deus que está muito acima e que Ele tem uma lei e uma justiça. Então ele está chamando atenção sobre isso, né? Que deveria ser apresentado assim: olha, a distância que você tem para Deus, olha para onde que você vai sem Deus, e aí depois o amor e a graça de Deus. Não sei o que você pensa disso. Na hora de evangelizar, como deve ser apresentado esse Deus? Está perfeito. O princípio do Evangelho é o tratamento do pecado da pessoa. Então eu já vi vários evangelistas também, onde a pessoa chega na casa da pessoa com o propósito de evangelizar, fala de futebol o tempo inteiro, faz uma oração e vai embora. Isso não é evangelismo. Isso não estou trazendo boas novas para ninguém. E também as boas novas não são que o Senhor vai transformar a sua família, nem vai te dar um novo emprego, nem vai te dar uma situação melhor. Talvez isso a pessoa mesma ela está recebendo de Deus, esses são os efeitos que ela tem sentido na sua própria vida. Mas ela em si, talvez ela passou corretamente pelo processo de perdão de seus pecados e reconhecendo Deus quem é Deus, e eu sou eu, peço perdão,
E no transformar que Deus faz na minha vida, eu estou experimentando essas coisas. Eu nunca tive um casamento tão bom, transformado. Minha esposa me batia e não bate mais, né? E agora nossa família é uma bênção, meus filhos estão uma bênção, tudo uma bênção. E às vezes o evangelismo, por falta de instrução, a pessoa apresenta isso. Deus converte que Deus vai fazer isso para você. Não é isso. Eu posso fazer isso para uma família. Eu posso ajudar a esposa a parar de bater no marido. Eu posso ajudar os filhos. Eu posso dar um emprego melhor. Eu sou ser humano. Eu posso oferecer isso para outra família, se eu tiver recursos. Evangelismo, evangelho, que do grego chama evangelion, significa boas novas. Evangelho significa boas novas. Então, boas notícias. Quando eu estou evangelizando uma pessoa, eu estou dando para ela boas notícias. Boas notícias de quê? Por isso que a concepção da doença, ela tem que estar bem, a pessoa tem que estar ciente da doença. Então, uma pessoa que não está consciente dos seus pecados e vive como se eles não existissem, é uma pessoa que nem chegou no ponto ainda de ser evangelizada. Assim como não chegou no ponto de ser medicada uma pessoa que não está ciente da sua enfermidade. Então você pega uma pessoa, criança que é bom de você pegar exemplo, né? Hoje está tudo uma pouca vergonha, esses xarope docinho, essas coisas. Era bom quando metiolate ardia, né? Quando o xarope era azedo, né? Leite de magnésio. Então você vai dar um negócio bom para a criança, porque, eu não sei, sulfato ferroso também não tem um gosto legal. Então você vai dar sulfato ferroso para uma pessoa que ela está com um princípio de anemia. Ela precisa, né? Ela precisa ingerir ferro, mas não é gostoso. Então você pega uma pessoa que ela não tem consciência de que ela está anêmica e está ficando ruim, ela não vai querer tomar, porque o gosto não é, ela não está acostumada com o gosto da coisa que ela gosta, né? Mas o que ela gosta está causando anemia nela, e ela vai morrer. Ou uma pessoa que ela tem diabetes, ela não sabe que tem diabetes, e aí eu preciso aplicar em você insulina. Não, mas é agulha, eu não gosto de agulha. Mas senão você vai morrer. Você vai ter um ataque, você vai ter uma crise, você vai desmaiar, um monte de coisa. Enfim. Não, mas eu não quero. Eu quero continuar comendo meu chocolate, né? Então você está vendo que assim como às vezes doenças que a gente não sabe que tem, nós não estamos prontos para receber ajuda. Então uma pessoa que não está convicta do seu pecado, ela também não está nem no ponto de ser evangelizada. Por isso que o princípio do evangelho muitas vezes é você ter uma conversa sincera com a pessoa, e aí depende da intimidade que você tem com ela, porque eu não quero afrontar e ofender ninguém. Mas às vezes uma pessoa assim, fazê-la pensar sobre a sua relação com Deus. E às vezes isso é uma primeira conversa que faz a pessoa, relação com Deus, talvez ela nem tenha. E aí fazê-la pensar, você pensa na eternidade, você pensa nas suas obrigações com o seu Criador e tal, e você vê às vezes a pessoa, não, Deus nem existe e tal. Não adianta, ali. A pessoa começou a falar que Deus não existe, de que eu não devo nada, deixa, aquela primeira conversa já surtiu o seu efeito, deixa, vai embora, volta outro dia. Porque também não é uma coisa que eu faço. Evangelizar é levar boas novas. Jesus Cristo falou isso de várias formas. Ele disse, quando Jesus ele foi acusado de andar com pecadores, os fariseus acusaram uma vez ele de andar com pecadores, e ele falou assim, mas eu vim para os doentes, eu não vim para os que estão sãos. O que ele quis dizer com isso? Eu vim para aqueles que têm consciência de que precisam de Deus. Aqueles que eles não têm essa consciência, não adianta evangelizar. Jesus Cristo também ele foi numa cidade, a Bíblia fala que ali ele não pôde fazer quase nada. Por quê? Quem lembra? Por causa da incredulidade das pessoas. Então Jesus nem faz muita coisa onde não se crê nele. Então não é uma coisa mágica, não é uma coisa não é aquela caridade, Deus é bom e ele vai me transformar. Não vai. Deus é bom sim, ele vai te transformar se você quiser, se você deixar, mas antes de tudo, se você se colocar no seu lugar. Antes de tudo, se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim eu vou ouvir o seu clamor e aí eu vou resolver a sua situação. Mas antes de você temos que nos colocar no nosso lugar. E o meu lugar não é de soberba, o meu lugar não é de exigência, o meu lugar não é de eu não preciso de Deus. Não precisa? Eu sou soberano, Deus fala. Eu sou soberano. Então ele não vai se rebaixar
para menos do que isso. E não é o orgulho de Deus. Ele é Deus. Ele deve ficar lá onde ele está exatamente. Entendemos? Então, primeira coisa, se o meu povo se humilhar, e esse se humilhar no nosso evangelismo a pessoa ela tem que reconhecer que ela está se considerando demais em relação a Deus e ela precisa se humilhar. E se humilhar não é rebaixar-me. Se humilhar é estar na minha posição, nem abaixo, nem acima. Mas geralmente o pecado faz com que eu viva acima, mais igual a Deus do que eu acho. Eu sou igual a Deus em vários âmbitos, mas eu não sou igual a Deus no seu reinado. Venha sobre mim o teu reino. Não é assim a oração que Jesus ensinou a fazer? Venha o teu reino sobre mim. E vir o reino de Deus sobre mim, o reino de Deus é onde Deus manda soberanamente. Está vendo como tudo indica essa relação? E se essa relação ela não for instaurada, não existe boas novas. Eu primeiro tenho que estar perdido para receber uma boa notícia. Vai vir um exército e vai acabar com todo mundo. Já era, quem ficar aqui, notícia terrível. Mas tem uma gruta ali que a gente vai se esconder, eles nunca vão achar a gente. Que boa notícia. Isso é a notícia que o Evangelho tem para nós. Existe um modo de voltar para Deus, né? É uma boa notícia. Essa é a boa notícia. Segundo lugar, repousa sobre a fé. Hebreus 11, 6. Pode fazer uma pergunta. Continuando fazendo analogia com o que você acabou de falar. Por exemplo, hoje em dia nós temos alguns irmãos que estão evangelizando no carnaval. Sim. Teoricamente, vamos dizer que 1% das pessoas que estão lá talvez estejam precisando ouvir, porque a maioria das pessoas que estão no carnaval não estão. Não foram lá para isso, né? Não foram lá para ser evangelizados. Exato, ou seja, não estão preparadas, como você acabou de dizer assim, para receber o remédio, né? Como que fica a igreja nesse ponto? Tipo assim, por exemplo, os trabalhos de irmãos no caso vão nesse ponto ou não? Não, existe muita decepção no carnaval. Muita gente vai fugir. Entendeu? Então, às vezes tem muito desviado no carnaval também. E eu não estou aconselhando todo mundo aí, porque se o ambiente carnavalesco é uma coisa que te traz muita tentação ainda, não vai. Porque não existe santidade maior em estar lá ou estar aqui. Semana passada nós falamos, a gente tem que estar onde a gente acha que tem que estar para Deus. Igual eu falei, no sábado de tarde eu estava onde eu achei que eu tinha que estar, jogando bola. Se alguém me chamasse para a reunião de oração, eu falava, não, tenho outro compromisso, o quê? Vou jogar bola. Nossa, mas que... Não, vou jogar bola, é onde eu devo estar no sábado à tarde. Então não tem... É só se eu estiver onde eu não deveria estar. Mas eles estão onde eles acham que devem estar, e Deus os abençoe. Eu estou onde eu acho que eu devo estar, e eu quero que Deus me abençoe nisso. Agora, é em vão? Não é. Se eu for tratar estatisticamente, o carnaval, ele, por exemplo, só de desviado que deve ter no carnaval, são pessoas que Deus já tem feito um trabalho de evangelização há anos. Eu não sei quem é, entendeu? Mas a pessoa vai estar ali, botou seu abadá, botou sua namoradinha do lado, ou a sua amante, porque a esposa ficou em casa e ele deu desculpa, sei lá como, e ele saiu na rua e tem lá uma pessoa com a camisa dele. Está fazendo o quê? E aí Jesus, eu falei, nossa, estou fazendo o quê da minha vida? Não sei. Precisa talvez aquelas pessoas ali para... E quem nunca conheceu Jesus? Né? Nem que seja para no último dia falar, ninguém me avisou sim. Só que você estava ocupado demais para dar atenção. Então os propósitos que Deus tem nos trabalhos evangelísticos, eles são muito variados. Eles são até além daqueles que a gente pode imaginar. Mas ainda assim a gente já pode imaginar vários propósitos, né? Em vão não é. É um cuidado que a gente tem que ter se nós consultamos o Senhor e assim, eu estou indo por um motivo realmente abençoado, eu estou imbuído do batismo com o Espírito Santo para o testemunho cristão, porque se eu for também lá perdido, igual tem um personagem no livro de Atos, que ele começou a expulsar demônio em nome de Jesus que Paulo pregava. Em poucas palavras, o homem possuído virou para ele e disse assim: Jesus eu conheço, Paulo também, e você é quem? E fala que levou uma surra, porque estava num lugar
que não devia estar, sem a unção que devia ter, sem a busca que devia ter tido e sem o batismo com o Espírito Santo, que é o quê? Que é o poder para ser testemunha. Então aquele que está imbuído com o poder do Espírito de Deus, preparado para testemunhar de Cristo onde estiver, então ali o Senhor pode fazer muitas coisas. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Eu não posso ir para qualquer lugar achando que eu vou com a igreja, eu estou seguro. Não vai com a igreja que está seguro, não. Vai porque você tem que ir. Porque muita gente se esconde dentro da igreja e morre dentro da igreja. E nós lemos hoje: aquele que participa da ceia do Senhor indignamente, essa é a razão, porque no meio de vós há muitos fracos, cansados e não poucos que dormem. Esses que dormem é morte mesmo. Então, muita gente morre dentro da igreja porque constantemente ignora os avisos do Evangelho sobre a participação da ceia do Senhor. Eu tenho vergonha de ficar sentado enquanto os outros estão em pé participando. Tinha que ter vergonha de estar vivo em pecado diante de Deus. Oxalá que eu tivesse a cara de pau de ficar sentado, mas se eu tiver a cara de pau de ficar sentado, eu já me arrependo e levanto, né? Tá vendo? É uma coisa que ela puxa a outra. Se eu realmente estou consciente do meu pecado e eu não quero continuar assim, o que eu faço? Eu me arrependo. E aí eu participo da ceia dignamente. Mas muita gente não tem o que se faça. Vamos falar sobre a ceia hoje? Não tem o que se faça. Enquanto uma pessoa recebe um cálice e a outra não recebe, aquela que não recebe, ela tem os seus constrangimentos. E não deve ser porque alguém a constrange. São constrangimentos dela mesma. E só depende dela para mudar a situação. Só depende dela. Não é igual a gente vai no parque, né? E tem lá, você tem que ter 1,5 metro para andar nesse brinquedo aqui. E você só tem 1,35 m. Você é criança. Poxa, eu queria, o que eu faço? Eu não tenho o que você faça. Não tem o que você faça. Isso é uma coisa de tamanho. Você não vai crescer 15 centímetros se você fizer muita força agora, não adianta. Então, não, mas santidade não é assim. Né? É aquele que se humilhar, está aberto para todos. Não é verdade? Só depende de nós. Então, essa é a situação mais preocupante. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, estão assim, vou na igreja para... Eu já vi. Vou na igreja para pedir perdão dos pecados, vou na igreja para Deus não me matar, para ver se Ele me aguenta um pouco mais. Vários motivos para vir na igreja. Vou na igreja porque eu quero namorar a fulana. Então, assim, até mesmo dentro da igreja, se você não tiver com o motivo correto, se não quero que ninguém pare de vir na igreja por isso, porque parar de vir na igreja por isso também não está bom, mas não está ajudando muito, porque só está absorvendo conhecimento sobre Deus, coisas que eu devia estar transformando na minha vida e não estou. Então, rapaz, é uma sinuca de bico. Não sei se você já jogou sinuca e sabe o que é sinuca de bico? Sinuca de bico é quando você está com a bola branca num lugar e em volta só tem bola que você não pode bater, e a bola que você pode bater está lá no outro ponto. Não tem ângulo que você bata aquela bola na quina para ela bater para lá e para cá. Isso a gente chama de sinuca de bico. Eu estou numa posição onde eu não sei o que eu faço para poder sair daqui. E às vezes o Evangelho, para a glória de Deus, ele nos aperta. E glória a Deus que ele nos aperta. Porque talvez se ele não tivesse me apertado tanto, eu não estava aqui. Glória a Deus, porque Deus nos ama tanto que ele nos aperta. A liberdade que Deus nos dá, ela também é a que Ele mesmo tem. Então, Lucas, você pode fazer o que você quiser. Sabe qual é o problema? Eu também posso. Então, Deus me dá a liberdade de eu fazer o que eu quiser, e Ele é Deus, e Ele tem também a liberdade de fazer o que Ele quiser. Amém? Não sei se eu respondi a sua pergunta, ou mais ou menos. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, aquele que se aproxima de Deus, lembra que nós falamos que agora eu vou para Deus, eu me separo para Deus, eu vou na direção dele. Mas sem fé não tem como. Mais uma coisa que não é opcional, a santidade. Porque se eu não for completamente separado, não é só se achegar a Deus,
eu tenho que ter certeza das coisas que Deus fala são verdade. E fé é, explicado pelo próprio Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quando Deus fala algo que vai acontecer, ou quando Deus fala algo que é da natureza humana, ou quando Deus fala algo que é assim que eu quero que você viva, não é só andar, tá bom, vou fazer, tá bom. Eu tenho que acreditar que isso é verdade. E eu tenho que depositar a minha confiança e a minha vida em cima disso. Então, santidade, ela é muito mais do que fazer as obras, as coisas, como eu acabei de falar, vir na igreja é uma coisa que eu acho que Deus gosta. Tá bom, vou na igreja. Mas não é vir na igreja porque eu acho que Deus gosta. É porque eu tenho certeza que ali é o melhor lugar para mim naquele horário. Isso significa, importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, para a santidade, não é nem opcional, como também exige que eu creia absolutamente naquilo que eu faço para Deus. Então, não é uma separação de corpo, é uma separação de compreensão, é uma separação de fé, é uma separação de eu acredito no que Deus está falando mais do que eu acredito no que os meus olhos estão vendo. Às vezes a gente pensa nessa questão de... Às vezes a gente pensa nessa questão da fé como algo muito sobrenatural, né? E a gente vê que é muito prático, é racionalidade, né? É racionalmente, essa crença ela é racional, ela não é, vamos dizer assim, algo intangível no tempo. É racionalmente e praticamente. Eu estava em casa nas férias, e ele estava brincando na mesa e a minha mãe falou uma palavra lá e eu falei com ela, olha, perto está o Senhor, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Perto está o Senhor. E aí da próxima vez que a gente estava lá de novo, ela, ai, nossa, é verdade, o Senhor está perto. É prática, é racionalidade eu creio que Deus é soberano e eu creio que Ele é onipresente, então essa racionalidade, ele fala, aonde eu for, Ele vai estar ali, né? Eu creio que Ele é onisciente, o que eu falar, o que eu pensar, Ele está sabendo. Então é racional, eu preciso de trazer essa consciência, né, dessa racionalidade, que é uma verdade. Se é verdade, então eu vou agir. Não é como se fosse, é porque é. Não é uma coisa, não é loteria também, né? Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e vamos ver, se eu ganhar, eu ganhei e tal, né? Não é isso. Eu vou orar e Deus vai me ouvir. Se eu estou nas condições que Deus espera que eu esteja, a Bíblia diz que Ele vai me ouvir. João diz assim: se você orar em meu nome, o Pai vai escutar e vai fazer. E no próprio João também, no capítulo seguinte, no 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Entendeu? Não é se é verdade, eu estou botando um se é. Se eu afirmo que o que Jesus fala é verdade e eu interpretei, tem interpretação, com certeza, né? Se eu vou pedir um helicóptero, Ele vai me dar. O helicóptero está dentro da condição se permanecerdes em mim, isso quer dizer submissão. E se minhas palavras permanecerem em vós, isso significa propósito. Eu preciso de um helicóptero para os propósitos que Deus tem na minha vida? Se eu precisar, eu já vi Deus dando navio para uma missão. Eu já vi algumas coisas que precisamos de um terreno para não sei o que, não tem, daqui a pouco, pum, um terreno, uma chácara, pronto, começa a fazer um negócio. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas não é para o meu prazer, é se permanecerdes em mim, submissão isso. E minhas palavras permanecerem em vós, os mandamentos, os propósitos, o caminho que me está proposto, buscar de Deus. O que você quer de mim? Quero que você vá lá para não sei onde e faça tal coisa.
E aí, se permanecer de mim, minhas palavras, pode pedir o que você quiser, eu vou fazendo no caminho. Não é para os meus deleites. O fato de pedir coisas para o meu deleite já quer dizer muita coisa da condição, né? Bom, como eu prometi, eu não vou conseguir terminar, mas eu vou dar uma corrida. Consiste em obedecer a Cristo. Eu vou ler só o 2 Coríntios 10:5, o Êxodo 23, 21. Você lê em casa. 2 Coríntios 10:5. Eu escolhi essa só porque eu estou mais perto aqui. Está aqui já. E toda altivez, vou ler o 4 junto, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Então, não é apenas algo assim relacionado à obediência a Deus, como a Cleides comentou, é sobrenatural, mas não necessariamente é místico, aquela coisa assim, mas será o que Deus vai fazer? Tem muita coisa que Deus falou como Ele vai fazer, não tem mistério mais. Tem muita coisa que Deus revelou, não tem como, é aquilo que vai acontecer. Os tempos, pode ser mais cedo ou mais tarde, pode ser com uma pessoa primeiro, outra, não é por tempo de cristão, não é por tempo de casa, não é por tempo, mas vai acontecer. Vai acontecer. Uma coisa que vai acontecer, você ora e você é curado. Mas a minha irmã fez isso, ela orou e morreu. Quem morre não tem mais doença. Pergunta para um crente, igual foi falado hoje, né? O Senhor tem prazer na morte do santo. Um crente, quando morre, ele fica chateado? Será que fica chateado? Hein? Se ficar, tem algum problema. Ninguém quer passar pela morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Então é natural que eu não queira morrer. Não somente pelo sentido de autopreservação, porque senão eu me enfiava em um monte de aventuras aí sem pensar na minha integridade física. Mas a concepção da morte, ela não faz parte da criação do homem. A morte veio por causa do pecado. Mas o homem ia ser criado sem data de validade. Os primeiros quase que era assim, você viu? Adão, 930 anos, o que mais viveu, Matusalém, 969, né? Uns que viveram um pouquinho, tipo Enoque, viveu 365 e Deus pegou ele para si, né? E tinha Noé viveu 600 anos. Então, e depois do dilúvio teve vamos baixar mais porque essas centenas de anos não está dando certo não, né? E ainda não deu certo, chegou ainda a vida, ele falou assim, a vida do homem é 70, 80 anos, passar disso é cansaço. Então nós estamos nessa fase aí, né? Então, quando a gente pensa sobre essa questão de se voltar a Cristo, nós não estamos falando sobre essa coisa, será? Deus falou, vai acontecer, levando o nosso pensamento à obediência a Cristo. Quando a gente fala Jesus Cristo na Bíblia, nós temos essa relação de Senhor. Então, a santidade, ela tem, como eu falei, um alvo, né? A santidade, ela é sempre em relação àquele que é santo. Quem é aquele que é santo desde sempre? Quem que é? Qual que é o meu padrão de santidade? Isso a gente viu também. Para quem que eu olho para aprender o que é santo? O que é santidade? Deus. Então, mas quando eu falo sobre santidade, eu falo sobre Deus, fica o princípio, e deve ficar. Mas esse pensamento não me remete a mudanças na minha vida. Esse pensamento, ele não me remete a avaliações. Quando você está numa empresa e você pensa assim, puxa, tem 2 meses que meu chefe mandou eu fazer isso, mas ele nunca me disse se ele está gostando ou não. Aquele que está interessado em melhorar, ele quer uma avaliação, não é? Ele quer um feedback, ele quer um parecer daquele que pediu para fazer tais coisas. Essa relação de ele mandou e eu faço porque eu quero fazer bem,
é o que está falando de levar a mente com os pensamentos cativo a Cristo. Porque quando eu falo que Deus é o padrão da santidade, eu sei que eu tenho que olhar para Deus então para ser santo, perfeito como Ele é, tal e tal e tal. Mas não está muito assim dentro de algo muito real ainda, está muito no conceito. Eu diria assim, o conceito de santidade, quando eu penso sobre a pessoa de Deus, está certo. Mas quando eu remeto os meus pensamentos a Cristo, eu trago o senhorio. É como se eu tivesse assim, a empresa aqui é a gente fazer sempre as coisas no menor tempo possível para ganhar mais dinheiro. Esse é o princípio, mas é muito superficial. O que é fazer as coisas no menor tempo possível para ganhar mais dinheiro? Aí eu tenho o meu chefe. O meu chefe, na minha posição, ele falou que é eu fazer isso dessa forma, que assim eu, dentro da empresa, cujo conceito é fazer as coisas no menor tempo possível, na minha função é isso, fazer as coisas no menor tempo possível. Então, quando eu penso naquilo que Jesus Cristo mandou que eu fizesse, a coisa fica mais próxima de mim. Na minha realidade, o que é obediência? Vai ser uma coisa muito pessoal. Na minha realidade, obediência vai ser acordar num certo horário, dormir num certo horário, é fazer alguma coisa todo dia, ou fazer a coisa só uma vez por semana, não mais do que isso. É gastar tanto tempo quando eu fizer essa coisa todo dia, não menos, ou fazer uma coisa só por mês, e durante esse tempo não mais. Está vendo que eu só encontro a santidade específica para a minha existência quando eu remeto ao senhorio de Cristo. E quando eu falo de Jesus Cristo, eu estou falando sobre Deus, mas o meu pensamento cativo às coisas que Deus espera de mim através do senhorio de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existe um conceito de santidade que ninguém duvida, existe um conceito de Deus, de bondade de Deus que ninguém questiona, existe um conceito de misericórdia de Deus que ninguém duvida. Mas falta trazer o senhorio de Cristo e o reino desse Deus para cima de mim, que aí eu vou ficar zeloso igual aquele empregado que recebeu uma tarefa e quer saber se o chefe está gostando. Eu quero saber se o meu chefe está gostando, na linguagem que eu estou usando. Vocês estão entendendo? Então a santidade, ela nos remete na obediência a Cristo. Por que está aqui a Cristo? Por causa da relação de senhorio que se nos é apresentada. Eu vou tentar, eu prometo, muito rápido. Eu tenho o princípio de que obedecer é melhor do que fazer sacrifícios. Eu não vou abrir para a gente ser mais rápido. 1 Samuel 15, 22 é quando Saul ele é ordenado a aniquilar uma cidade, e ele olha lá e tinha muitos bois, e tinha um rei também que era um homem poderoso. Eu falei, vou deixar vivo o rei para mostrar que eu sou misericordioso, e eu vou deixar vivo esses bois aqui porque nós vamos fazer um monte de holocausto, vai ser uma festa para Deus. Então, ao invés de matar tudo na guerra igual Deus mandou, eu tive uma ideia melhor. E é sobre isso que está falando. Não existe ideia melhor do que a ideia de Deus. Porque na nossa mente, às vezes eu vou fazer algo maior do que Deus pediu. Não existe nada maior do que o que Deus pediu. Deus me chamou para varrer o chão, mas eu acho pequeno, então eu vou lavar as cadeiras também. Lavar as cadeiras sem varrer o chão é a ideia de Saul. O que eu tinha que fazer eu não fiz, porque eu tive uma ideia melhor. Então o chão ficou sem varrer e as cadeiras que não precisavam ser lavadas foram lavadas de novo. Não, mas eu fiz algo mais importante, eu fiz algo melhor. E aí Samuel, o profeta Samuel, ele espedaça o rei na frente de todo mundo, envergonha Saul. Ele fala assim, dá uma espada aqui. E ele esquarteja o rei na frente de todo mundo. É isso aqui que você tinha que ter feito. Porque não adianta ideia mirabolante para Deus. É só fazer o que você sabe que você tem que fazer. Isso é obediência, isso é santidade. Não é inventar moda, não é reinventar a roda, não é enfeitar um pavão que já é bonito. É fazer o que Deus botou na sua mão para fazer. Então, santidade não é opcional, porque mesmo que você tenha uma ideia que na sua cabeça vai ficar mais bonito, santidade exige obediência extrema ao que Deus pediu para você. Isso é um exemplo de vários outros
onde uma pessoa quis fazer algo diferente do que Deus pediu, mas não era obediência. Se não for obediência, não é santidade, automaticamente não é opcional. A obediência é ao Evangelho, né? Obediência ao Evangelho. Romanos, vou ler o 1:5, né? Mas tem outros textos aí também. Eu só não estou lendo todos por causa do nosso tempo. Romanos 1:5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, entre todos os gentios. E aí, continuando esse mesmo texto, no 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, que ele está falando sobre as classes de pessoas que estavam ali escutando. E ainda, aproveitando que está em Romanos, eu vou ler o 6:17, que está aqui pertinho, que diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, o Evangelho nos indica, para nós, o que é santidade, remetendo novamente à obediência a Cristo. Então, Jesus Cristo, ele, pouco antes de ele também ser crucificado e depois ressuscitar, passar algum tempo aqui entre nós e depois assunto aos céus em definitivo, então também no livro de João, ele diz aos discípulos: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Todo o Evangelho, ele é um destrinchamento daquilo que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos. Tanto é que uma das características para que um livro fosse escolhido como canonizado para fazer parte do que se diz Novo Testamento hoje, é que ele tem que ter sido escrito por um apóstolo ou por um discípulo direto de um apóstolo. Por quê? Porque precisa ser de alguém que ouviu de perto o que Jesus falou. Então nós vimos que a nossa submissão a Jesus Cristo, mas a mesma submissão a Jesus Cristo é a submissão a todo o Evangelho, porque o Evangelho foi escrito com palavras que os apóstolos ou os primeiros discípulos desses apóstolos ouviram de Jesus Cristo, e não deu para escrever tudo nos Evangelhos. Então, nos Evangelhos que eu estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é onde nós temos a vida de Jesus Cristo, nós temos as palavras de Jesus Cristo escritas nesses livros. Atos não tem mais as palavras de Jesus Cristo, tem no capítulo 1 um pouquinho, mas o livro de Atos não tem mais, mas tem as palavras de Pedro, as palavras de Paulo, tem as palavras de Barnabé, né? Nós temos as epístolas, que nós temos os ensinamentos de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. São pessoas que andaram com o Mestre. Então aquilo que eles aprenderam com Jesus e não deu para escrever nos Evangelhos, quando eu falo Evangelho, estou falando sobre os 4 primeiros livros do Novo Testamento, estão destrinchados nos demais. Agora 23, né? São 4 Evangelhos e mais 23 de outros tipos de livro. Por isso que nós temos que ter também essa obediência ao Evangelho, ao Novo Testamento, como se fosse tudo palavra de Jesus Cristo, né? É uma coisa que eles ouviram, o que a gente leu hoje na celebração da ceia. Paulo, ele diz o quê? O que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Nós estamos ali, nós estamos lá no quadro onde Paulo está pintando. Então, se Paulo fala que é daquele jeito, é porque ele ouviu de Jesus Cristo, quando ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não, só vou obedecer a Cristo. Mas foi Jesus Cristo que levantou o homem apóstolo, né? Se eu for pegar aqui no começo de Romanos, que a gente leu, eu vou ler desde o 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, Velho Testamento, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne
veio da descendência de Davi, por causa da família de onde ele veio. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos. Então a obediência ao Evangelho, por quê? Porque os apóstolos e os escritores das demais epístolas, por intermédio de quem viemos, eles todos vieram da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então cuidado quando a gente lê algumas coisas, mas isso é a opinião de Paulo, e Paulo mesmo, com o temor que ele tem, ele fala, isso digo eu, não o Senhor, contudo eu acho que eu tenho o Espírito de Deus. Então ele, no temor, ele diz que é ele que está falando, mas o fato de ele ter realmente o Espírito de Deus, e o fato de Deus ter separado aquela carta como Bíblia, é quase igual é mandamento. Digo eu e não o Senhor. Isso é a opinião de Paulo, que está na Bíblia. Então a gente deve considerar algumas coisas um pouco mais do que talvez a gente considera, para que a gente se assemelhe um pouco mais àquilo que Deus quer nos assemelhar. Cristo é exemplo supremo de obediência, né? Esse eu vou ler só um, porque eu quero falar do último. Hebreus 1:9. Tem que passar algum lubrificante nas folhas da minha Bíblia. Elas só estão vindo de 10 em 10 assim. 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então Cristo, ele é o exemplo supremo de obediência. Por quê? Porque o Senhor ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Quando nós falamos, isso é mais uma coisa que a gente já comentou, mas quando nós falamos que Deus é o conceito, Deus é o próprio conceito de santidade. É santo como Ele é santo porque Ele é santo. Vocês vão ser santos porque eu sou santo, nas palavras do nosso Senhor. Mais uma vez, como a gente fala sobre Jesus Cristo é a expressão exata do Pai. E eu li isso aqui em outro texto que diz que como a nenhum dos teus companheiros, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Jesus Cristo é uma pessoa única. Não porque eu não possa fazer o que Ele fez, porque Ele mesmo disse, vocês vão fazer as obras que eu fiz e outras maiores farão. Mas Ele é único no seu ministério. Não houve outro homem com o ministério de viver uma vida sem pecado e morrer por aqueles que viveram uma vida em pecado. Então, e a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, este foi o primeiro Adão. E por um homem saiu o pecado do mundo, este foi o segundo Adão, que a Bíblia fala que é Jesus Cristo. O segundo Adão é Jesus Cristo. Por este homem saiu o pecado do mundo. Então, como Deus é o conceito de santidade, no sentido de essa é a ideia sobre ser santo e é quem eu devo imitar, Jesus Cristo ele vira o conceito prático de santidade. Entende? Que quando falo de conceito prático, na verdade tem uma contradição de termos, né? Vira, na verdade, o exemplo prático de santidade, não o conceito prático. Deus é o conceito de santidade, quando eu penso na pessoa de Deus. Mas quando eu penso sobre Cristo, homem, Jesus Cristo é Deus, mas quando eu penso sobre Ele, homem, sobre onde Ele passou, sobre o que Ele fez, como eu li no próprio livro de Hebreus, capítulo 12, olhando para a alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, suportou a ignomínia, em troca da alegria que lhe estava proposta. Então, o que Jesus Cristo fez serve para nós como exemplo prático de santidade ministerial. Uma função vai ser entregue para você, Lucas. E o que é santidade? A gente descobre dentro daquilo que Jesus Cristo fez, né, que é o exemplo máximo de santidade ministerial. Então, existe uma deficiência em muitas igrejas, e eu sei que aqui não, porque nós engrandecemos e honramos e louvamos o nome do nosso Senhor, né? Como uma expressão assim, de graça a gente fala bem de Jesus Cristo, e tem que falar mesmo. Mas existem muitas mensagens onde o nome de Jesus não é mais citado.
tem uma história bíblica muito interessante, uma outra coisa. Eu posso falar de um profeta e engrandecer o nome de Jesus, mesmo sem falar o nome de Jesus Cristo. Mas eu estou dizendo sobre mensagens que elas não estão mais zelosas em mostrar Jesus como exemplo maior. É quase que vai parecido com o islamismo, onde Jesus é mais um profeta, né? O exemplo ainda é de Jesus Cristo. Como se deve fazer ainda é Jesus Cristo. Gente, tem gente enxergando isso na Bíblia e está ganhando dinheiro escrevendo livro. Eu não vou falar quem é, e eu nem acho errado ganhar dinheiro escrevendo livro, mas o que tem de hoje, Jesus Cristo é o maior psicólogo, Jesus Cristo é o maior pai que teve, Jesus Cristo é o maior marido que teve, Jesus Cristo é o maior não sei quem que teve. E foi pai sem ter filho, foi marido sem ter esposa, por causa da forma como ele viveu. Eu posso aprender com o marido, posso aprender com o filho, com o pai, posso aprender um monte de coisa. Gente, tem gente que nem no evangelho está e está ganhando dinheiro, porque já viu que é diferente. Eu posso ser como ele, mas é eu que tenho que correr para ser como ele. De graça, eu não vou ser como ele não, né? O preço da minha alma é de graça e já foi pago. Agora o preço da santificação, para eu poder ficar igual a Jesus, isso aí eu vou ter que ralar muito, meu querido, e comer muito feijão para chegar lá. De graça eu não chego lá não. É com esforço. Esforço para me assemelhar ao Mestre. Não existe esforço para a santidade no sentido de pagar a dívida da minha alma. Essa foi paga. Essa é de grátis. Essa já foi. Agora, vai ser de graça? Para Jesus não foi de graça, para mim também não vai. No mundo tereis aflições. Em outro lugar diz que bem-aventurados sois quando vos perseguides, como foi com os profetas. Em outro lugar diz também que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Aquele que abandonar pai, mãe, tal, receberá 100 vezes mais, com perseguições. Não é de graça, mas é possível e é o único lugar que a gente deve andar. Tinha uma pergunta aí? Alguém virou o microfone? Porque eu estava anotando aqui, eu acabei não entendendo. A expressão que você falou é: por um homem entrou o pecado no mundo, que esse é o primeiro Adão. Sim. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Por um homem só, eu perdi a frase que você... Não, eu citei um texto bíblico. Sim. Né? Por um homem o pecado foi tirado. É claro que isso está falando em termos... Adão, que é Jesus Cristo. Isso. É claro que isso eu estou falando em termos bem rasos, né? Mediante o assunto que eu estou falando, só estou citando. E quando eu falo, existe uma profundidade doutrinária. Isso não, quando Adão peca, não quer dizer que a humanidade junta peca, mas o pecado entrou no mundo. E quando eu falo que saiu, eu também repito o que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo já morreu e já foi assunto aos céus, e o pecado ainda está aqui, mas já existe o caminho de volta. Entendeu? Então a porta para a entrada do pecado, quem que deu? O primeiro Adão. A porta para a saída do pecado, quem proporcionou? O segundo Adão. Então, até aqui, se ficar desse tamanho, tá bom. Por último, eu sou um homem de palavra, eu falei que eu ia atrasar. A obediência tornar-se-á universal. Não tem jeito. Eventualmente, o que quer dizer eventualmente? Existirá um evento, existirá um tempo onde a santidade ela será obrigatória e universal. Vou mostrar onde? Eu vou ler primeiro Deuteronômio 7:27. Vou invertido, né? Deuteronômio 7:27 diz que as imagens de escultura... É isso mesmo. Não é nem Deuteronômio, é Daniel. É DN, não é DT, burro. E eu estou lendo lá Deuteronômio, não sei porquê. E todo mundo vai... Claro, também.
Depois de Ezequiel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Né? Efésios capítulo 1, eu ia ter que lê-lo todo, né? Mas ele conta a história dos propósitos de Deus para a eternidade. Efésios capítulo 1, depois você pode ler. O que eu estou falando que a obediência vai se tornar universal? Na eternidade. Se nós por algum motivo pensamos ou pensávamos até hoje que eu posso viver ou em santidade ou não até aqui, pensa como vai ser no céu. No céu, se você pensar que no céu não é opcional, então não faz sentido pensar que é hoje. Não faz sentido pensar que eu tenho direitos de desobedecer, as minhas fraquezas elas são consideradas um pouco mais, um monte de coisa para lá e para cá. Tudo isso vai enfraquecendo a ideia de santidade. Não é aquela coisa de se cobrar de algo que eu não posso fazer. É se cobrar de algo que eu fui ordenado a fazer. E a busca no Senhor vai lapidar o meu próprio entendimento. É muito natural que um cristão muito zeloso, ele se force demais. Mas isso não é ruim se a busca continua, porque com o tempo ele vai compreendendo melhor as coisas, vai aprendendo a irrelevar certas áreas que ele achava muito relevante, mas elas não são, vai aprendendo a ser mais compreensivo com a vida do seu irmão, mas em si mesmo ele sempre tem aquela dureza de que eu vou fazer. É uma dureza saudável, é aquele posicionamento de Josué, no 24:15 de Josué. Diz que, quanto a você, está aí os deuses e está aqui o Senhor. Quanto a vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Quer dizer, eu e tudo aquilo que está debaixo do meu domínio, debaixo da minha influência, debaixo do meu cuidado, é separado para Deus. Esse posicionamento ele tem que ser hoje, porque ele na eternidade não será opcional. E é só um entendimento de como tem que ser hoje. Depois de tudo que a gente falar assim, não sei não, como que você quer ir para a eternidade? Achando que a obediência ela é opcional, que santidade é opcional, que separar-se para Deus é algo opcional, ou que eu posso fazer com menos intensidade do que 100%. Porque o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então eu já tenho que ser santo para que eu participe das coisas que Deus quer proporcionar para mim. Amém? Infelizmente não temos mais muito tempo assim para falar, já extrapolamos todos os limites. Alguma pergunta? Mesmo assim eu vou fazer com temor. Alguma pergunta? Para mim não tem problema, né? Mas nós temos um horário, né, para fazer cumprir. E se você tiver pergunta que você não queira fazer aqui, né? Todo mundo tem meu número, se não tiver, é só pedir, pode pegar com a pessoa. Pode falar, irmão. Você pode me perguntar qualquer coisa, tá? Usa o WhatsApp, usa os recursos que você tiver. Eu converso com você com muita satisfação. É só uma colocação assim, do perigo que nós estamos vivendo hoje de levar tudo na subjetividade. Isso. Né? E as verdades da palavra de Deus não está à mercê da minha subjetividade, ela é o que ela é. É relativo, né? Assim, E nós podemos ter opinião e discutir sobre opiniões pessoais de tudo aquilo que não é relativo àquilo que o Senhor já determinou como obediência. Então, a santidade ela não é uma discussão, e eu acho que a gente ficou convencido depois desse estudo, que santidade não é uma questão de opinião. Santidade é uma questão de busca ao Senhor. Podemos divergir de opiniões do que eu devo fazer, o que você deve fazer, desde que essa discussão seja porque eu não entendo que foi isso que Deus pediu para você, Lucas. Talvez você não entenda porque foi isso que Deus pediu para mim.
Mas eu não devo na minha mente ficar com dois pensamentos, com não tem problema, com não é bem assim, como a Cleiton falou, mas não é bem assim, mas não é bem assim. A santidade, ela é algo muito claro para mim, quando eu busco o meu Senhor. O que você deve fazer? Eu não vou acertar tudo, nós vamos falar sobre princípios. O que você deve fazer, você deve buscar ao Senhor. Bruno, é interessante que o próprio Deus, ele fala que ele é santo, né? Ele fala, ele é santo. Sejam santos porque eu sou santo. Assim, talvez ele não tivesse obrigação de ser ou de, sei lá, mas ele próprio fala que ele é santo, né? E nessa parte que ele fala isso, ele nos dá uma ordem, né? Sejam santos porque eu sou santo. Exatamente. E dá um consolo também, né? Eu sou o Senhor que me santifica. Então a gente tem uma ajuda também. Sim, claro. Como eu falei, não é inalcançável, né? Nós temos quem se compadeça. Aquilo que for fraqueza de verdade minha, eu não preciso me preocupar, que Jesus Cristo sabe que é fraqueza. O que é fraqueza? Não sei. A gente estava falando outro dia, veio um pensamento na minha cabeça sem eu não ter nenhuma intenção. Então Deus entende que vem pensamento na minha cabeça. O que eu faço com eles já não é mais fraqueza minha. Está vendo? O que eu faço com esse pensamento? Jogo fora ou eu alimento? Isso já não é fraqueza. Isso é uma decisão que eu tomei. Então, o que é fraqueza da natureza da nossa carne, não se preocupa. Agora, o que eu podia ter feito e não fiz, isso é moralidade. E isso influencia na santidade. Amém? Vamos orar para a gente ir embora. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, como o Antônio falou, o Senhor é o Senhor que nos santifica. Nós lemos também, Deus, que o Senhor orou dizendo: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Eu te peço, Deus, nessa manhã, que a Tua palavra, ela venha nos santificar, venha nos separar, Deus, não mais para o Senhor, porque aquele que está santificado, ele já está indo na Tua direção, mas, Deus, que o Senhor nos capacite a enxergar algumas coisas mais de perto, que o Senhor nos faça compreender, Deus, algumas coisas com mais clareza, e talvez essa compreensão mais clara, Deus, nos faça a mudar algumas coisas em nossas vidas, nos faça enxergar que existem caminhos que para mim parecia bom, mas na verdade não é tão bom assim. Que eu possa, Deus, desenvolver aquela intimidade com o Senhor, que ao mesmo tempo vai me trazer sensibilidade, Senhor. Que não vai precisar do Senhor falar comigo 20 vezes para eu entender alguma coisa. Nós queremos, Deus, chegar na sensibilidade, que o Senhor nem precisa falar nada, mas o Senhor nos olha de certa forma e eu já entendo que eu devo fazer. Então, Deus, que nossa intimidade seja tão grande, Senhor, que o Senhor possa apenas, na simplicidade da Tua intimidade, Deus, faça isso, meu servo, e a gente faça, sim, Senhor. Como Pedro, aquela noite que ele pescou a noite inteira, Senhor, e voltou sem nada, e o Senhor falou: joga a rede ali, e ele não discutiu, ele falou assim: vou fazer porque o Senhor está falando, e jogou. Que, Deus, nossa experiência de vida seja lixo na Tua presença. Que nossos achismos, Deus, nossos sofismas, as coisas que a gente aprendeu no mundo antes de conhecer o Senhor, que virem lixo, nos faz entender, Deus, essas coisas. Que tem conceitos e tem verdades que nós temos tomado como absolutos até hoje, mas elas não procedem do Senhor. Nos faz, Deus, de novo, como o Senhor orou: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Deus, santifica-nos e purifica-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Até de noite e traz mais gente. Em nome de Jesus. Amém.